Sejam bem-vindos. Com muita alegria, nós iniciamos mais uma aula, a última aula da nossa série sobre o livro de Gálatas. Uma bênção que chegamos até aqui e o Senhor tem nos permitido, então, estudar mesmo nesse tempo de isolamento, né? Através da internet aqui. Que bom! E vamos orar, então, já é um hábito. Vamos começar orando, pedindo ao Senhor nos abençoar nesse tempo. Ora comigo aí. Senhor, nós te agradecemos muito, Pai, porque chegamos até aqui, nossa última aula do livro de Gálatas, nessa escola bíblica. Pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e corações para que a gente possa entender as tuas verdades, entender as maravilhas da tua lei, Senhor. E também que o Senhor possa aplicar tudo isso nas nossas vidas para que a gente se torne, então, praticante da tua palavra, Senhor, para que a gente pratique essas coisas nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Que assim seja, amém. Muito bem, crianças, vou compartilhar aqui com vocês. Vocês já conhecem muito bem qual é a nossa série, o Evangelho para Grandes e Pequenos. Todos nós carecemos da graça do Senhor nas nossas vidas. E essa série, então, é de estudo em Gálatas, né? Você lembra que o apóstolo Paulo, nós estudamos isso já, ele escreveu essa carta para o pessoal lá da Galácia. Ele estava muito sério, porque algumas pessoas chegaram lá naquela região falando que as pessoas lá deviam, então, obedecer várias regras e calendários de festividade para só assim elas serem salvas. E o apóstolo Paulo nos ensinou, nos lembrou que a salvação é pela graça, ela é a iniciativa do Senhor e Deus quem nos ama primeiro, né? Mas Paulo também nos lembra que nós não somos salvos e libertos para vivermos da maneira como a gente quer. Mas nós temos, então, que viver de maneira que glorifique ao Senhor, em obediência, por gratidão, né? Para que, então, nós possamos glorificar ao nosso Senhor. Essa é a maneira como devemos viver. Nós estamos já na reta final, nossa última aula, temos visto o fruto do Espírito. Então, Paulo, depois de nos falar sobre essas coisas, ele então nos mostra o fruto do Espírito, essas virtudes, para que a gente possa glorificar a Deus, também viver em harmonia, em paz, né? Ter bons relacionamentos com os nossos irmãos em Cristo e também com as demais pessoas, tá bom? A nossa primeira virtude que veremos hoje, que você lembra, nós temos a imagem, né? Você lembra que é um fruto só, né? Então, cuidado para não confundir com o seu temperamento, né? Se você às vezes é mais calmo, por exemplo, e está feliz, está satisfeito porque você, de repente, consegue demonstrar mais mansidão, ou mais paciência, mais longanimidade. Não é por aí, tá bom? Nós devemos orar, pedir ao Espírito Santo que ele amadureça esse fruto de maneira geral nas nossas vidas, para que a gente demonstre todas essas virtudes. E assim vivemos de maneira que glorifica o Senhor, de maneira digna para o que fomos chamados, tá bom? Olha lá, a primeira virtude que iremos estudar é fidelidade, né? Fidelidade tem a ver com pessoas confiáveis, em ser confiável. Deus, ele é confiável, né? Deus é fiel. Ele cumpriu todas as promessas que fez, não é mesmo? A gente pode ver isso na sua própria palavra. O povo, na antiga aliança, Antigo Testamento, eles sabiam muito bem disso. Olha o que diz Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Deus é fiel. Eles sabiam bem disso, tinham vivido isso, conheciam a respeito disso, né? Olha, que nós podemos confiar em Deus, nós sabemos, mas era possível confiar, então, no povo de Deus, naquele povo? Nós vemos que muitas das vezes não foi assim, infelizmente. O povo, mesmo Deus sendo fiel às suas promessas, o povo foi ingrato ao Senhor, né? Pecou contra o Senhor e criou ídolos para si. E nós, a pergunta que fica, né? Mas e nós, eu, você, a igreja de Jesus, nós temos sido confiáveis? As pessoas podem confiar em nós? Eu trouxe 3 palavras para você refletir e pensar, que pode nos ajudar a ver se somos confiáveis. A primeira é a honestidade, né? Se temos vivido de maneira honesta, de maneira justa, que glorifica ao Senhor, seguindo os seus mandamentos, né? A sua boa vontade nas nossas vidas, né? Segundo, se somos transparentes, essa palavra transparência, se somos uma pessoa só, o que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso, né? Se nós, às vezes, vivemos de uma maneira no domingo, na igreja, quando estamos com os nossos irmãos em Cristo, mas quando estamos fora, vivemos de outra forma, né? Ou então somos uma pessoa na nossa casa, mas outra pessoa com os nossos amigos, né? Então, nós temos que ter uma vida única, vamos assim dizer, né, crianças? Nós não podemos ter comportamentos tão diferentes assim, né? Nós devemos viver de maneira que glorifique ao Senhor e vivemos de acordo com aquilo que pregamos, não é mesmo?
E a última coisa ali que eu trouxe é a responsabilidade. Eu deixei aqui a pergunta, ó, se seus pais diriam que você é confiável, olha que pergunta boa para você refletir aí. Quando eles te dão uma ordem, sabe que você é fiel em obedecê-la? Olha só que importante, né? E você pode até tomar isso como exercício, de repente perguntar aí para os seus pais: pai, eu sou confiável? Você diria que eu sou fiel em obedecer quando o Senhor me dá uma ordem, né? Quando você me deixa uma ordem, eu sou fiel em obedecer. E deixar seus pais aí, pedir para seus pais te responderem com sinceridade para que você também possa pedir para o Senhor, de repente, corrigir algo na sua vida, né? Nessa área, a respeito dessa fidelidade, né? Olha só o que diz Filipenses 2, 4 a 8. Gosto muito desse texto. Olha, cada um cuide não somente dos seus interesses, né? Não cuide cada um só de si, não. Olha lá, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus, ele é o nosso exemplo e o nosso padrão, que é muito alto. Veja aí, que, olha, Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Que grande exemplo de Jesus para nós. Ele que não considerou ser igual a Deus, mas então se esvaziou e se tornou servo. E o que mais diz o texto? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi fiel à missão que tinha, né? Ele foi fiel, obedeceu até a morte, morte de cruz. E nós devemos, então, seguir esse exemplo de Jesus, pedir o Espírito que nos capacite para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus, né? Olha o que mais nós temos em fidelidade. Mateus 25, 21, Jesus ensinando a parábola dos talentos, ele diz: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Que nós possamos chegar no último dia e ouvir isso do nosso Senhor, né? Que nós fomos bons e fiéis e que nós usamos os nossos dons, talentos, nós vivemos de maneira que glorifique ao Senhor e usamos os dons que Deus nos deu para servir a igreja de Jesus de maneira que o agrade, não é mesmo? Olha só, nossa próxima virtude é mansidão. Tem a ver, então, aí, ó, com suportar dificuldades e críticas sem agressão, mas responder com amor. Mansidão, então, suportar dificuldades e críticas sem agressão, mas responder com amor. Será que você é conhecido por ser manso? Ou será que você é conhecido por ser agressivo, né? Por responder com raiva, com agressão? Olha só, o que nos ajuda muito bem nessa tarefa de sermos mansos. Olha, saber que eu sou tão imperfeito quanto quem me magoou. Muitas vezes as pessoas nos ofendem e a gente se ofende muito fácil também. Outras vezes nós temos dificuldades para perdoar e talvez a humildade vai nos ajudar, então, a sermos pessoas mais mansas. Por quê? Porque saberemos que somos tão imperfeitos quanto as pessoas que nos ofenderam. E por isso, eu mesmo poderia ter feito essa coisa àquela pessoa, né? Eu mesmo poderia ter feito tal coisa. Olha o que diz o texto de Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Tá falando para você ser mais ou menos humilde, mais ou menos dócil aí, que é também manso, né? Não, é para você ser completamente humilde e manso e dócil. Então você tem que se esforçar ao máximo, criança. Você tem que se esforçar muito para obedecer ao Senhor nesse mandamento, tá bom? Olha uma outra característica importante para você ver se você é manso. Olha, quem é manso aceita a correção e ama aprender, né? Como você tem reagido quando você é corrigido aí pelos seus pais, por alguém, de repente, algum amigo seu mesmo que quer o seu bem e te corrige em algo que você está fazendo, ou de repente algum comportamento que você teve na igreja e corrigiram você. Como você tem reagido, né? Você tem reagido de maneira dócil, de maneira mansa ou agressiva, né? Brava, irritada. Olha só, Provérbios 3, 11 e 12. Provérbios está cheio de ensinamentos a respeito de como nós devemos reagir à correção. E veja só, eu trouxe só 2 textos aqui para você, 2 versículos, né, 2 passagens, na verdade. Mas você pode ler lá Provérbios, aliás, é uma ótima dica aí para você aprender vários conselhos de como viver de maneira que agrade ao Senhor na sua vida prática. Vamos ver lá, Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Olha que interessante, né? O próprio Senhor nos corrige, a mim, a você,
ao seu pai, à sua mãe, que são cristãos, ele corrige a todos nós, né? E nós não devemos nos magoar, nos ofender da sua repreensão. Pelo contrário, devemos nos alegrar de que o Senhor nos ama, que Ele disciplina quem ama, e ficarmos felizes por ver que o Senhor tem trabalhado em nós, não tem nos deixado viver de maneira que não o glorifique, né? De maneira contrária à sua palavra, porque a sua palavra é o melhor para nós. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Olha mais um texto, Provérbios 13, versículo 1. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Você quer ser conhecido como filho sábio? Então tá aí, ó, que a palavra do Senhor nos ensina, acolher a instrução do pai, né? Muitas vezes você pode ficar meio irado aí e desprezar então a repreensão. Isso não é sábio, isso não tem a ver com a sabedoria bíblica, mas o filho sábio, ele acolhe a instrução. Olha só, na sua escola, no seu futebol, ou seja, no seu convívio, onde você vive, fora da sua casa, talvez fora da igreja, ser manso, você acha que é considerado uma boa atitude? Talvez não, né? Lá no seu futebol, por exemplo, na escolinha, ou quando você está jogando na escola, de repente ser agressivo é considerado uma boa característica para você, né? Ser bravo, responder às pessoas com agressividade, né? Então, olha só, talvez as pessoas não considerem, então, a mansidão uma boa característica no mundo, em algumas circunstâncias, em alguns lugares, né? Mas a gente não fica com a opinião das pessoas quando elas são contrárias à palavra do Senhor, né? Nós preferimos agradar ao Senhor. Então, que você possa, nos diversos contextos onde você estiver, nos diversos lugares onde você for, demonstrar o fruto do Espírito, né? Demonstrar essa característica, essa virtude de ser manso. E olha mais uma pergunta boa aqui, ó. Se perguntasse para aqueles que moram com você, diriam que você é dócil ou agressivo? Mais uma vez, você pode fazer essa pergunta aí, viu? Para seus irmãos, para seus pais, talvez aí para as pessoas que você convive no fim de semana, né? Tios, avós. Se você é considerado, então, se você tem essa virtude, né? Se você é dócil, se você é manso, se você é agressivo. Olha Mateus 11, 29, como Jesus nos fala. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Olha que lindo, Jesus, claro, ele é manso e humilde de coração, né? Como é bom nos achegarmos a Jesus, que é manso e humilde de coração, e que também possamos buscar que o Espírito nos capacite para sermos mais parecidos com Jesus, na sua mansidão, na sua humildade. Última virtude que veremos, então, domínio próprio. Olha só, tem a ver com controle. Não é só controle do videogame, nem da televisão, não, viu? É ter controle, é dizer não pela fé no poder e no prazer que vem de Deus. É dizer não àquilo que desagrada ao Senhor pela fé no poder de Deus, né? Não confiando em nós mesmos, mas dizer não ao pecado, enfim, o que desagrada ao Senhor, não pelas nossas próprias forças, mas pela fé de que o Senhor é poderoso para nos fazer andar pelos seus caminhos, né? E crer que Deus nos capacita com o seu poder para isso. E também pela fé no prazer que vem de Deus, né? Essa fé, acreditar que a verdadeira felicidade só é encontrada no Senhor e em obedecer aos seus mandamentos. Olha lá, lute, crianças, mas pelo poder do Senhor. Lute para dizer não ao pecado, lute para dizer não ao que desagrada a Deus. Olha só Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, seguir, né? Se alguém quiser seguir Jesus, acompanhar ele, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. No cristianismo, ele exige isso de nós, né? Ele exige que nós digamos não muitas das vezes, né, crianças? Olha, algumas perguntas boas para você ver aí o seu domínio próprio, né? E também para ver de maneira prática na sua vida. Como está o controle do seu temperamento, né? Que a gente viu agora há pouco, ali a mansidão. Você tem sido muito agressivo, né? Você tem reagido de maneira agressiva. O controle da sua alimentação. Você tem obedecido ao que os seus pais têm dito para você fazer com a sua alimentação? Ou, muitas das vezes, algumas crianças têm intolerâncias, não podem comer algumas coisas, mas quando estão distantes dos pais, não tem domínio sobre isso, né? O controle dos seus desejos no pensamento, né? Como você consegue controlar os seus pensamentos, né? Que nos levam a desejos e por vezes nos levam a praticar coisas que desagradam a Deus, né? Como está o controle então do seu pensamento? Como está o controle sobre a cobiça, né? Desejar aquilo que não é seu,
e que você não pode ter, né? Como está então o seu desejo sobre essas coisas, né? Muitas das vezes algumas crianças cobram, fazem birra, são agressivas com seus pais porque querem ter algo que não podem ou que talvez não caibam no financeiro dos seus pais, né? No orçamento, no dinheiro que seus pais têm. E então perderam o domínio sobre isso, né? Deixaram que isso controlasse a sua cabeça, né? Olha o que mais, o controle sobre seus horários, como você tem vivido, né? Como você tem feito suas atividades, né? Isso tem o que você tem feito, tem administrado o seu tempo, né? Isso, como a gente diz, tem glorificado ao Senhor, né? Então que nós possamos demonstrar o domínio próprio que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita para termos domínio próprio, então vivemos de uma maneira que glorifica o Senhor, dizendo não para muitas das coisas. Algumas dessas coisas até são boas, mas quando elas começam a controlar, nos dominar, então isso se torna pecaminoso também. Também nós devemos entender quando isso acontece para podermos controlar isso, para podermos ter domínio próprio sobre essas coisas, tá bom? Como que a gente aplica tudo isso nas nossas vidas, esse fruto do Espírito, né? Olha a primeira pergunta aí. Você consegue ver o fruto do Espírito amadurecendo na sua vida? Se você não consegue, se você não demonstra nada dessas virtudes, não tem melhorado em nada, é um sinal amarelo para você, né? É um alerta para você de que você precisa verificar se Jesus é de fato o Senhor sobre a sua vida, né? E se não é, que você possa tomar essa importante decisão, né? A decisão mais importante das nossas vidas. A Bíblia nos chama a tomar essa decisão. Jesus morreu para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, né? Vida eterna com o Senhor. Ele pagou o preço para que a gente pudesse ter paz e relacionamento com Deus. E você crê nisso, né? Crê em Jesus como seu Salvador? Se você já tomou essa decisão, se Jesus é Senhor sobre sua vida, que você peça, clame ao Espírito para que ele amadureça então o fruto na sua vida, para que você demonstre essas virtudes, né? Para que você possa então viver dessa maneira e glorificar o Senhor, ter bons relacionamentos com os nossos irmãos. Olha só, se não somos parecidos com Jesus, como podemos anunciá-los? Como podemos anunciar Jesus? Como podemos viver de uma maneira que é diferente daquilo que a gente prega? As pessoas vão observar isso, crianças. Olha só, mais uma pergunta. Como podemos nos tornar mais parecidos com Jesus, que é o próprio Deus? A gente viu isso ali, né? Que tarefa difícil, né? Parece impossível isso, né? Mas o próprio Senhor nos enviou o Espírito Santo de Deus para viver em nós e fazer essa obra. Se fosse pelas nossas próprias forças, seria impossível mesmo. Mas você já parou para lembrar dessa grande verdade que o Senhor, quando nós cremos em Jesus, ele enviou o seu próprio Espírito Santo para viver dentro de nós e fazer essa obra em nós. Por isso nós podemos, então, a cada dia crescer em maturidade, em sabedoria, em conhecimento da palavra, em praticar essas coisas para vivermos e nos tornarmos mais parecidos com Jesus, o próprio Filho de Deus. Que coisa linda isso, né? Olha só, mas atenção, o fruto do Espírito tem relação com o caráter, não só com atitudes externas. A gente viu lá que nós devemos em alguns momentos dizer não, tá ali embaixo, né? Outra coisa, nós devemos em alguns momentos dizer não, mas o fruto do Espírito não tem relação só com atitudes externas. Você lembra que os Gálatas, né? Muitas das vezes eles obedeciam várias regras, diziam não para muitas coisas, mas a sua motivação estava equivocada, né? Então tem relação com aquilo que você é, né? Com a sua constância, com ser isso em todas as circunstâncias, né? E olha só, eu vou colocar ali embaixo sobre a motivação novamente. Se o fruto tem relação com o caráter, não só com atitudes externas, precisamos nos perguntar o que estamos fazendo de errado, mas também por que fazemos errado. Nós temos que entender o que nos motiva a fazer as coisas erradas, crianças, o que tem nos dominado, né? O que tem se tornado ídolo nas nossas vidas. Olha lá, lembre-se da motivação. Os Gálatas diziam não para muitas coisas, mas estavam pecando do mesmo jeito, né? Então a gente não tem que viver a vida dizendo não só para algumas coisas, mas outras que, mesmo que não glorifiquem a Deus, mesmo que Deus não se agrade disso, a gente faz mesmo assim. Não é assim que funciona. Nós devemos buscar viver uma vida toda que glorifique ao Senhor. E nós devemos obedecer ao Senhor por gratidão a Ele, não por confiar que essas coisas vão nos trazer salvação ou bênçãos de Deus. O Senhor já nos amou, o Senhor já nos deu a sua salvação, né?
Olha só, por que isso? Para pôr fim aos ídolos nas nossas vidas. Eu vou trazer um exemplo bem simples e bem prático para você, o videogame, né? É uma coisa legal, seu pai muitas vezes pode permitir, isso pode ser uma coisa lícita para você, né? Boa para você, mas pode chegar um determinado momento que o videogame, os jogos nos celulares, né? Enfim, você pode começar a não conseguir mais sair disso, né? E isso pode começar a dominar você. E quando isso acontece, nós temos que então entender por que muitas das vezes nós não conseguimos reagir, não conseguimos demonstrar algumas das virtudes? Porque tem alguma coisa que está nos dominando. Então nós temos que pôr fim a esses ídolos nas nossas vidas. Por isso nós precisamos não apenas dizer não às coisas, mas entender o porquê nós não conseguimos muitas das vezes demonstrar o fruto do Espírito, né? Olha só, deixei uma oração para você buscar o Senhor e orar dessa maneira e pedir para o Senhor trabalhar na sua vida. Senhor, meu coração pensa que eu preciso disso na minha vida para que eu seja feliz. Peço que não permitas que essas coisas sejam mais importantes que o Senhor mesmo para mim. E tire esse ídolo da minha vida. Se isso for pecado, me ajude a dizer não e com isso glorificar a Deus. Tá vendo, né? Meu coração, o nosso coração muitas das vezes pensa que a gente precisa do videogame, ou do dinheiro, ou de tantas outras coisas para que a gente possa ser feliz, né? Mas, na verdade, o que nós precisamos é somente do Senhor e Ele já nos deu tudo o que precisamos, a sua salvação, e tem nos dado o seu Espírito Santo e o fruto para que isso amadureça e a gente possa, então, glorificar a Deus com as nossas vidas. Muito bem, crianças, nós concluímos a nossa série de estudo em Gálatas. Eu espero que você tenha aprendido muitas coisas, espero que você tenha praticado muitas coisas na sua vida, que isso possa, todas essas coisas que você aprendeu possam ter trazido coisas práticas para você colocar aí no seu dia a dia, tá bom? Para que você tenha tido atitudes diferentes depois de aprender todas essas coisas que nós vimos até aqui. Essa série me abençoou muito, eu aprendi bastante também e espero que nós possamos continuar então estudando, que o Senhor nos permita. E na semana que vem temos série nova. Que Deus nos abençoe. Se Ele nos permitir, semana que vem estaremos aqui juntos para estudar mais uma vez, viu? Que Deus nos abençoe. Foi um grande privilégio falar com vocês, dividir a palavra do Senhor com vocês, tá bom? Um grande abraço.